Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Mãe Yara e aos nossos abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso. Pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros, do qual fazemos parte, do qual está na contagem decrescente mais um dia de grandeza, de glória, de festa, por todos esses templos e também no mundo espiritual. Aqui nos encontramos hoje para falarmos da nossa linda e bela doutrina do amanhecer, do sistema crístico, e para falarmos dos grupos de WhatsApp, que é um meio de comunicação hoje por todo o planeta para a divulgação de qualquer produto, embora não precise de divulgação, embora Deus não precise de defensores. Jesus, divino e amado Mestre, e a espiritualidade. Nós é que temos que nos manter na devida conduta doutrinária para poder exercer a nossa condição de médiuns. E quando falamos, salve Deus, quando falamos na doutrina espírita, porque a nossa doutrina ela é tão vasta, a nossa doutrina ela é tão bela, maravilhosa, magnífica. A nossa doutrina nos completa, a nossa doutrina nos engrandece. Nos engrandece por quê? Porque nos traz conhecimento, nos traz alegria, nos traz paz de espírito, calma, tranquilidade. Mas temos que nos aplicar lendo, nos instruindo, para poder saber, para poder interpretar muitas das vezes os sinais que nos são transmitidos no nosso plexo, no nosso ser físico, no nosso pensamento, na nossa sintonia, vibração e harmonia. E dessa forma nós teremos que estudar os nossos livros, ler as cartas de nossa mãe, Agla 408, ler todos os ensinamentos que ela nos transmitiu, que poderão ser poucos, mas são muitos, vasto. Já houve quem me dissesse que tem pouca coisa. E eu disse, já leu tudo? A pessoa disse-me que não. Enfim, é vasto. E podemos repetir essa leitura, que sempre vamos achar uma nova interpretação e condição da nossa parte sobre a mesma leitura, dependendo da nossa condição física, condição mental, condição espiritual, condição até aflitiva neste mundo físico, condição de várias formas e várias maneiras. E temos que nos aplicar para podermos transmitir muitos desses ensinamentos. E os ensinamentos, o nosso aprendizado, ele engloba o ser físico, engloba o irmãozinho que já partiu deste mundo, salve Deus.
engloba sabermos dar a ajuda necessária. Não é só o irmão físico que estamos ali vendo ele fisicamente. Não sabemos a angústia que ele tem. Muitas das vezes está tão perto de nós que nós, com a nossa ignorância, nem sabemos ver o quanto ele por dentro está sofrido, está doído. Enquanto aquela irmã tem angústia, tristeza, agonia, desarmonia, desigualdades no seu interior. Carrega dentro dela uma tempestade. Carrega dentro dele um vendaval. E aqui ninguém foge. Ninguém foge. Ninguém foge. Porque para tudo temos a lei de causa e efeito. Mas a nossa doutrina engloba os mundos encantados, o mundo espiritual, o mundo da luz, que é uma maravilha nós sabermos, nós nos apercebermos, nós conseguirmos absorver o que se passa lá do outro lado. Conseguimos muitas das vezes ultrapassar fronteiras e barreiras para ver aquele lindo, belo e maravilhoso mundo. Que é tudo belo. Os nossos mentores se encontram lá. Centenas, milhares de espíritos de luz nos transmitindo calor espiritual, amor, paz, tranquilidade. Temos tudo para sermos felizes nesse mundo, porque buscamos na nossa sintonia. Mas o ser médium desta doutrina, salve Deus, o ser médium, ser mestre lua, ser mestre sol, mestre luz, ser ninfa lua, ninfa sol, tem que se saber. E não engloba só ir ao que é belo, porque também, como dizia nossa mãe, temos que amar o que é feio. Amar aquilo que nos parece feio aos nossos olhos físicos. E como quem diz aos nossos olhos físicos, também diz na nossa mente aos vales negros, ao mundo inferior. Onde teremos que ter a capacidade de nos deslocar lá, acompanhados, claro, salve Deus, na nossa sintonia, no nosso equilíbrio, irmos aos vales negros, quando necessário, em busca, em auxílio de um irmão que está em agonia, em sofrimento, que está esticando o braço, que quer sair de lá, que voltou a mente para Jesus, para Deus Pai Todo-Poderoso. Voltou a mente. E então, Deus, que é o Ser Supremo de todo este universo, das coisas visíveis e invisíveis, Deus disponibilizou automaticamente. Quando aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, porque espírito não tem sexo, ele se apresenta numa roupagem dependendo ainda de como está o seu perispírito, que ainda não se despegou da matéria. Mas nós médiuns vamos lá, partimos nessa aventura, buscar, auxiliar, amparar, com amor tentar trazer aquele irmão para a luz, para a evolução. Temos que, da mesma forma, pedir pelo suicida. Eu há pouco tempo fiz um vídeo sobre o suicida. O suicida faz parte da nossa doutrina. Tem que ser trabalhado, manipulado, amado da mesma forma que a luz. Nós temos que amar, cuidar daquele espírito, mesmo suicida. Salve Deus, mesmo daquele irmão suicida. Nós temos que amparar aquele irmão doente,
aquele que aos poucos se foi matando, aquele que aos poucos se foi denegrindo, aquele que foi-se aos poucos agarrando no ódio, na raiva, na inveja, na maldade, que partiu deste mundo físico, que quando se encontrou do outro lado, demorou tempo a perceber e que voltou a mente para Deus, para Jesus. Então, Deus Pai Todo-Poderoso envia o comando ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, ao mundo espiritual. E por aí vai descendo até vir aos nossos mentores. Nós somos os trabalhadores de última hora. Nós somos o jaguar. Nós somos o guerreiro espartano que estamos a ser manipulados, trabalhados há milénios. Nós transportamos uma grande carga energética negativa do passado, dívidas, uma grande herança transcendental. Ser jaguar não é ser bonzinho. Ser médio não é ser santo, porque neste mundo não há santos. Veio tudo pelo mesmo motivo: resgatar as dívidas. Veio abreviar o seu karma, veio pagar o que ficou devendo outrora, noutras vidas. O quanto ficou devendo, isso não se sabe. Engloba tudo o que é espíritos, de todas as formas, com fome, com frio, falanges benditas de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas também há as falanges dos vales negros. Também há as falanges dos vales negros, que tentam a qualquer momento aprisionar até o mestre jaguar, plantar lá a semente da discórdia. E aqui vamos aos grupos de doutrina, que se denominam de doutrina. Eu sou fundador, criador de grupos do WhatsApp de doutrina. Eu criei, pus um nome bonitinho, Mundo Espiritual, o nome do meu grupo, Mundo Espiritual, porque a minha mente, o meu corpo físico, a minha sintonia está sempre voltada para os mentores. Pai Seta Branca, Mãe Yara, Nossa Mãe Quatai 108. Ainda há pouco um irmão me dizia que estou sempre trabalhando, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus me permite esta condição. Eu criei um grupo, Mundo Espiritual. Pedi aos nossos irmãos, nossas irmãs, se queriam aderir. Assim que eu pus lá outro, o grupo deixou de ser meu. É nosso. O grupo deixou de ser meu. Eu administro para alguma incorreção ir no privado de cada um chamar a atenção. Salve Deus, meu irmão. Salve Deus, minha irmã. Não com arrogância, porque o ponto de vista do outro não é pode não ser o mesmo do meu. A razão do outro pode não ser, não é a minha. Eu, escutando o outro lado, saberei também dar alguma razão, ou dar algum conselho, ou dar algum mérito. E aconselhar por causa do erro cometido, porque o grupo é só de doutrina. Salve Deus. Postou lá um tema suicídio, graças a Deus. Postou lá um tema dos nossos caboclos, como já foi postado hoje, graças a Deus. De Pai Seta Branca, graças a Deus. De Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De Jesus, o caminheiro da vida eterna, graças a Deus. Tudo o que é espiritual, graças a Deus. É uma bem-valia, é um conhecimento adquirido que nós, nem todos sabemos o mesmo. Eu não sei tudo o que vocês sabem. Vocês também não sabem aquilo que eu sei. E então nos unimos
nos unimos em harmonia para ir aos poucos distribuindo a informação que todos escolhemos na nossa caminhada. Tudo relacionado com a doutrina. Suicídio é doutrina. Desencarne é doutrina. Evolução do espírito é doutrina. Planejamento reencarnatório é doutrina. Trajetória do espírito é doutrina. Tudo engloba a doutrina crística do amanhecer. Mas, salve Deus, meus irmãos, há quem não pense assim. Há quem não pense assim, desta forma. Há centenas, milhares de grupos criados por este planeta afora, para as mais diversas coisas. Para tudo o que nós queiramos, há grupos criados por este planeta. Para tudo o que nós queiramos. Claro que eu me interessa estar neste grupo de doutrina, não vou estar num grupo de ladrões, que também há. Não vou estar num grupo de pesca. Se o meu interesse fosse pesca, também estaria, com certeza, salve Deus. Mas eu não sou pescador, então não estou. Há grupos de caçadores, e por aí vai. E por aí vai. Mas quando se trata de grupos de doutrina, salve Deus, o grupo, como ainda hoje me foi dito, eu fui excluído de um grupo, porque postei algo sobre... Eu postei, mas o que acontece é o seguinte, a pessoa, para já o grupo é dela, se intitula a dona do grupo. Depois me excluiu sem sequer ver, ouvir ou ler, ouvir ou escutar o que é que eu comentei, o que é que eu postei. Pura e simplesmente me excluiu. Sem saber se seria certo, se seria errado. Pois é. É a sintonia. A pessoa fez um áudio desculpando-se que não tinha visto, não tinha ouvido, não tinha comentado, não tinha assim, não tinha assado, mas excluiu-me. Falta ainda de muitos grupos que eu criei. Só quando o abuso for grande e quando a componente for repetidamente repetir os mesmos erros, é que eu se calhar irei excluir alguém, porque eu irei sempre ver a questão do outro, a condição que ele se encontra, o estado psicológico que ele se encontra, para ver a condição, até a emanação que ele, a companhia com quem ele anda. Companhia não é física, espiritual. Porque nós, salve Deus, poderemos ter essa capacidade. Mas esse grupo, eu fui excluído. Para mim foi um espanto, porque eu nunca na minha vida excluí qualquer membro dos grupos que eu criei. E eu já criei alguns. Já falei muito de doutrina, leio doutrina, estudo doutrina, não sei tudo, vou aprendendo um pouquinho todos os dias e ao aprender também me esqueço outras que vão renovando, enfim, e por aí vai. Agora, tem que haver respeito. Respeito por os componentes de cada grupo doutrinário. Quando se diz grupo doutrinário, salve Deus, meus irmãos, tem que haver respeito. O facto de ser administrador não lhe dá o estatuto de ser Deus, porque não é.
Eu sou administrador, eu sou igual aos outros lá do meu grupo. Eu respeito as mesmas leis que os outros. E quando eu sentir que estou a mais, que já aconteceu, quando eu sentir que estou a mais num grupo, eu saio, me retiro. Agora, eu excluir alguém sem ver, escutar ou comentar no privado, sendo um grupo de doutrina, afinal, onde é que está o amor, a tolerância e a humildade? Que tanto se fala. Jesus, divino e amado Mestre, praticou o amor, a humildade e a tolerância e a humildade. Nosso pai Seta Branca, Mãe Yara, nossa mãe, Quatai 108, que jurou os seus olhos a bem da verdade, trabalhou no amor, na tolerância e na humildade. Mas tanto neste mundo físico, tanto mestre, eu não me tiro fora, salve Deus, eu não me tiro fora. Tanto mestre, tanta ninfa por este mundo, por este planeta, que se dizem mestres e ninfas, que não têm uma conduta adequada, uma conduta doutrinária adequada para com o resto da irmandade, dos irmãos e mesmo aqueles que não são irmãos, porque irmãos é todo o ser físico, mas há quem considere irmãos só os da doutrina. O que falta aí é muita gente que se diga mestre, ninfa, que o facto de estarem no vale do amanhecer, na conduta, na doutrina crística do amanhecer, na doutrina trazida dos mundos encantados, enviada por o grande Simiromba, Seta Branca, nosso pai, transmitida sobre a clarividência de nossa mãe, Águila Quatai 108, que a pôs bonitinha num papelinho, num livrinho todo bonito, livro de leis. Mas aqui deixamos as leis porque isto é grupos do WhatsApp que se denominam grupos doutrinários. Ora, uma vez que se denominam grupos doutrinários, têm que regir por as leis. Porque as leis é para que... Eu não sou jaguar, salve Deus. Eu não sou jaguar só quando meto a minha fita. Eu não sou jaguar só quando meto as minhas armas. Eu sou jaguar 24 horas por dia. E tem mais. Eu respeito, amo, adoro e me dou aos nossos mentores, à doutrina crística e aos ensinamentos do Espiritismo. Porque Allan Kardec, eu leio muito Allan Kardec, tem tudo o que é de Allan Kardec. Chico Xavier também tem aí alguma coisa. Da nossa doutrina também tem aí muito. Graças a Deus. Se tenho tudo guardado aqui nesta caixinha, isso já é outra coisa. Porque algumas coisas vêm consoante a necessidade. E dessa forma, salve Deus, tenho que atender aqui este telefone.